estudante, tudo bem? Eu sou a Ju, professora de Biologia aqui do curso Enem Gratuito. E hoje eu estou aqui para conversar contigo sobre um grupo de plantas conhecido como Pteridófitas, cujo representante mais famoso é a samambaia ou as samambaias. Além das samambaias, nós temos dentro desse grupo também outras plantas muito utilizadas como plantas ornamentais, como as avencas. Temos ainda os xaxins e também as cavalinhas, que a gente usa aí para fazer chás. Bom, vamos falar então desse grupo, primeiramente das características gerais dessas plantas. Essas plantas têm como característica mais importante aqui o fato de elas serem plantas vasculares. Elas são as primeiras plantas a apresentarem essa característica. O que quer dizer isso? Quer dizer que são plantas que vão ter estruturas, vasos condutores no seu interior para transportar substâncias. O famoso xilema e também o floema, que são dois tipos de vasos condutores. O xilema vai transportar seiva bruta ou seiva mineral, que consiste em água e sais minerais da raiz até as folhas, enquanto que o floema vai transportar seiva elaborada. Essa seiva, também chamada de seiva orgânica, é a seiva que contém os produtos da fotossíntese e, em geral, é transportada das folhas para os demais órgãos da planta. Acontece que essa característica, essa novidade evolutiva, ela é muito importante e muito relevante, especialmente quando a gente compara essas plantas, as samambaias, as avencas, com os musgos, que são pertencentes ao grupo das briófitas. Nas briófitas, elas não possuem essa característica de vasos condutores. Então, o que acontece? O transporte de substâncias nas briófitas ocorre de célula para célula, por difusão e osmose. Por ser um transporte bastante lento, as briófitas vão ter uma restrição em relação ao seu tamanho. Vão ser todas plantas de porte muito pequeno, com poucos centímetros de altura. Quando eu tenho o surgimento da vascularização nas plantas pteridófitas, eu tenho a possibilidade de uma maior eficácia de transporte de substâncias e, consequentemente, essas plantas começam a atingir portes maiores. No seu surgimento, há muitos milhões de anos atrás, inclusive a maior parte dos representantes das samambaias eram plantas de portes arbóreos, com muitos metros de altura. Hoje, a maior parte das samambaias tem um porte herbáceo, com poucas exceções, como por exemplo o xaxim, que é uma planta arborescente. Bom, outra coisa importante dessas plantas é que, apesar de ter essa novidade evolutiva de serem vasculares, são plantas ainda dependentes da água na reprodução, assim como as briófitas. Ou seja, elas precisam da água para que ocorra a fecundação, como a gente vai ver daqui a pouquinho no ciclo de vida delas. E por isso, elas não vão apresentar nem flores, nem sementes, nem frutos. A gente chama elas de plantas criptógamas, que não têm estruturas reprodutivas muito aparentes. Bom, para a gente entender melhor como elas funcionam, vamos entender o ciclo de vida desses vegetais. As pteridófitas, assim como as briófitas, são plantas que têm um ciclo de vida haplodiplobiôntico, ou seja, um ciclo de vida em que há alternância de gerações. Ora, o vegetal se apresenta como uma planta diploide, ora, ele se apresenta como uma planta haploide. Bom, vamos começar então aqui pelo vegetal que a gente está acostumado a ver, as samambaias. As samambaias, como elas são vegetais que já têm vasos condutores, eu vou dizer que elas têm alguns órgãos vegetativos que a gente conhece bem, que são as folhas, o caule, que em geral é um caule rizoma que cresce paralelo ao solo, e também as raízes. Lembra que nas briófitas a gente não diz que tem caule, folha e raiz porque elas não têm vasos condutores. Aqui, como já tem, a gente pode chamar com esses nomes. Além disso, é importante ressaltar que as samambaias são a fase de vida que a gente chama como esporófito. Fitoplanta, planta produtora de esporos. E essa fase é uma fase diploide, 2N cromossomos, beleza? Lembra aqui, ó, essa aqui é a fase perene, a fase duradoura das samambaias, que a gente sempre tem que resgatar aqui as briófitas, né? Porque costuma aparecer no vestibular e no Enem essa comparação entre esses dois grupos. Enquanto que nas pteridófitas a planta perene, duradoura, é o esporófito 2N, nas briófitas, lá nos musguinhos, a plantinha que a gente vê é, na verdade, um gametófito, uma planta N cromossomos, uma planta haploide, tá? Então marca aí essa diferença. Bom, acontece que nas samambaias, lá na planta adulta, na planta perene das pteridófitas, é comum que a gente encontre na face inferior das folhas algumas pintinhas, umas bolinhas, né, que tem até um certo relevo em relação à folha. Essas bolinhas são chamadas de sórios. Nos sórios, se a gente for olhar eles microscopicamente, a gente encontra o que a gente chama de esporângios, que são as estruturas produtoras de esporos.
Os esporângios vão sofrer meiose, ou seja, uma divisão celular que reduz pela metade o número de cromossomos e vai produzir células de resistência que a gente chama de esporos. São células que vão dar origem a outro tipo de planta dentro do mesmo ciclo. Os esporos, como eles são resultantes de meiose, eles são N cromossomos, são haploides. Esses esporos, eles vão então encontrar uma condição favorável ao seu desenvolvimento, como bastante umidade, solo fértil, e vão produzir então um gametófito. No caso aqui, esse gametófito que eu estou representando e que é o mais comum nesse grupo é um gametófito que a gente diz que ele é monóico, ou seja, ele apresenta tanto o sexo feminino quanto o sexo masculino na mesma planta. De novo, vamos compará-las com as briófitas. Nas briófitas, o gametófito ele é dioico, ou seja, tem gametófito masculino e gametófito feminino separadamente. Nas pteridófitas, em geral, os gametófitos são monóicos, apresentam os dois sexos na mesma planta, beleza? Esse gametófito, como ele é originado de um esporófito N, ele também é uma planta N cromossomos. Essa planta aqui é uma planta efêmera, vai durar somente o tempo necessário para a reprodução. Eu vou sarrar em geral. Eu sou a samambaia sarradora. Bom, aqui é comum que a gente encontre a parte feminina em cima, que a gente vai chamar de arquegônio, e a parte masculina embaixo, que a gente vai chamar de anterídeo. O anterídeo vai produzir o gameta masculino, que é um anterozoide N, por mitose, enquanto que o arquegônio, a parte feminina, produz o gameta feminino, a oosfera, também uma célula N cromossomos. Para que essa célula flagelada, que é o gametófito masculino, chegue até a parte feminina, é necessário que tenha água. Então é necessário que tenha algumas gotinhas, por exemplo, de água que se acumulem sobre essa plantinha para que o anterozoide consiga nadar até a parte feminina da mesma planta ou para outra planta próxima, para outro gametófito próximo. E assim ocorrerá a fecundação, quando o anterozoide vai fecundar a oosfera e a partir disso eu tenho a formação de um zigoto, que é uma célula 2N, já que N da oosfera mais N do anterozoide, célula 2N. E a partir desse zigoto vai se formar novamente aqui a planta adulta, a planta perene, o esporófito 2N, a samambaia que a gente costuma cultivar, certo? Então veja, vamos frisar de novo alguns pontos aqui importantes desse ciclo de vida. Um ciclo com alternância de gerações. Ora a planta é diploide, ora ela aparece com uma fase haploide, 2N, N cromossomos. A meiose, que reduz o número de cromossomos, vai acontecer para a produção de esporos. Atenção, esporo não é semente, esporo não tem um embrião da planta, não tem substâncias nutritivas, é uma célula de resistência, mas ele também germina e origina uma planta, beleza? Bom, era isso, eu espero que eu tenha te ajudado. Foca em comparar sempre, né, as briófitas com as pteridófitas, que geralmente são o objetivo das questões de biologia que envolvem esses dois grupos de plantas, tá? E também, se você tiver alguma dúvida, querer aprofundar esse conteúdo, dá uma olhadinha nos links das nossas aulas escritas que estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Espero que eu tenha te ajudado. Um grande beijo pra ti. Tchau, tchau!